Você pode imprimir coisas com mais de um formato, né? Então, por exemplo, se você tem mais de um formato, então o argumento deve ser uma tupla com os valores de formatação. Imagina que você tem uma tupla aqui, tabela que é esse valor aqui, tal, é um dicionário na realidade. Aí você faz um for variado desse dicionário, for name, ifone, in table.items, né? Você está pesquisa de 2 em 2 dados, imprime, olha o percentual, tamanho 10, né? E olha o S de string na frente, a mesma coisa, implicando para o tamanho 10 e um número decimal. Assim você tem um percentual e os valores ficam perfeitamente alinhados. Se você possuir uma string de formatação muito longa, você pode referenciar as variáveis de formatação por nome, ao invés de por posição. Isso pode ser obtido passando o dicionário como argumento à direita e prefixando os campos na string de formatação com o percentual, o nome e o formato. Veja o exemplo agora. Imagine que eu tenho aqui o dicionário, Joert, Jack, Decab, cada um com seus respectivos números. E eu mando imprimir então o valor Jack, o percentual Jack e D, Soed, percentual Soed D, e o DK, percentual Soed D. A seguir eu passo o valor da tabela. Então ele vai substituir, onde tem Jack, ele vai passar, substituir pelo número específico, onde tem Soed, ele vai encontrar a chave específica do Soed, e onde tem Decab, ele vai encontrar a chave específica. Ele usa exatamente o valor como chave para encontrar esse valor na tabela. Vamos agora ver como é que é o tratamento de arquivos em Python. Vamos ver como é que nós abrimos um arquivo, como é que nós lemos informações dentro de um arquivo e como é que nós gravamos informações em um arquivo, seja ele do tipo texto, seja ele do tipo binário. A primeira coisa a verificar é que existe a função open. A função open ela retorna um objeto do tipo arquivo e é frequentemente utilizada com dois argumentos. A função open é utilizada com o nome do arquivo e o modo de abertura do arquivo. Essa função retorna um objeto e esse objeto nós podemos utilizar para ler, gravar, imprimir informações no arquivo ou simplesmente interagir com o arquivo. Bom, a utilização da função open é a seguinte: o f igual a open e entre apóstrofos ou aspas você coloca o nome com o endereço do arquivo no seu sistema de arquivo. Se for no Windows você bota c, 2 pontos, alguma coisa, barra, até o endereço completo do arquivo. Como nós estamos no ambiente Unix, então nós usamos a barra temp, barra o nome do arquivo. Então isso aqui. E nesse caso aqui nós usamos o W para dizer que é um arquivo no qual nós vamos escrever alguma coisa. Se eu mandar imprimir a variável f, ele vai simplesmente dar um hash do objeto. Ele vai mostrar aqui um arquivo aberto, vai dar os dados do nome do arquivo aberto, vai dizer qual é o modo e vai dar uma posição, um endereço de trabalho dessa variável f. Bom, o parâmetro mode que nós tínhamos aqui, o parâmetro mode, que é isso aqui, ele pode assumir o valor R, quando o arquivo será somente de leitura, o valor W, quando for somente para escrita. Se o arquivo já existir, no caso do W, o seu conteúdo será apagado, hein? Então cuidado com isso. E se for A, é para abrir o arquivo que já existe para adição. Então qualquer escrita será adicionada ao final do arquivo. A opção R+, abre o arquivo tanto para leitura quanto para escrita. O parâmetro mode, logicamente, é opcional. Em caso de omissão, será assumido o valor R. No Windows e no Macintosh, você deve adicionar B ao mode para indicar que o arquivo será aberto no formato binário. Então existem os modos compostos dessa forma: o RB para leitura do binário, o WB para escrita em binário e o R mais B para leitura e escrita em binário. O Windows faz a distinção entre arquivos textos e arquivos binários. Os caracteres terminadores de linhas em arquivos textos são levemente alterados em leituras e escritas. Essas mudanças que o Windows faz para a gente, que o Windows manipula o arquivo para a gente, é útil em arquivos texto tipo ASCII, mas irá corromper um arquivo binário. No caso, se você estiver abrindo um arquivo JPEG ou XS, seja qual for o arquivo binário, se você o abrir como texto, você vai corromper o arquivo. Então, muito cuidado em usar o modo binário para manipular tais arquivos. Você tem que usar o modo binário para manipular arquivos desse tipo.
Read. Para ler o conteúdo de um arquivo, você chama a função read e passa para ele o tamanho do arquivo. Ele lê um bocado de dados retornando como string. O argumento numérico size é opcional. Então, quando o size for omitido ou quando ele for negativo, todo o conteúdo do arquivo será lido e retornado. O problema é problema seu se o conteúdo do arquivo é o dobro da memória disponível da máquina. Se tiver um arquivo muito grande lá, é problema seu. Então você tem que saber se o arquivo você pode abrir todo de uma vez. Caso contrário, no número size você tem que dizer quantos bytes serão lidos e retornados. Se o fim do arquivo for atingido, o fread irá retornar uma string vazia. Então a gente fecha o f.read, imagine que o arquivo tem apenas esse conteúdo, esse é o conteúdo do arquivo. Mas se ele voltar uma string vazia, é porque chegou ao final do arquivo. Readline lê uma única linha do arquivo, certo? Até que ele encontre o caractere de retorno da linha e que é deixado ao final do string. Então, na última linha, esse caractere não existe. Então, ele é omitido na última linha e ele, se ele não estiver presente lá, significa que o arquivo chegou ao fim, o arquivo acabou. As linhas em branco são representadas por barra N, um string contendo somente o terminal da linha. Então, use o readline para ler linha por linha do seu arquivo texto. O readlines, ele retorna uma lista contendo todas as linhas do arquivo. Então ele separa o arquivo em linhas e cada linha é colocada como um elemento de uma lista, né? Se for o parâmetro adicional size for fornecido, será especificado o comprimento de bytes e mais o suficiente para completar uma linha. Frequentemente essa operação é utilizada para arquivos muito grandes, sem ter que ler todo o arquivo para a memória de uma só vez. Apenas as linhas completas serão retornadas. Então, ou seja, freadlines, essa é a primeira linha do arquivo, a segunda linha do arquivo, eles retornam na forma de uma lista. Uma maneira alternativa de ler linhas de um arquivo é usando o laço diretamente com o objeto do arquivo. É mais eficiente e rápido e resulta num código mais simples. Por exemplo, for line in f é o arquivo, println, pronto. Essa é a primeira linha do arquivo, essa é a segunda linha do arquivo. Morreu, acabou o arquivo, assim por diante. A função write string, escreve o conteúdo de um string no arquivo, retornando o nome. Então fwrite, isso é um teste, escreve lá no arquivo. Ao escrever algo que não seja um string, é necessário convertê-la antes. Então, seja o valor, converte com a função str o valor para string e escreve a string. É isso. A função ftel retorna um inteiro que indica a posição corrente da leitura na escrita do arquivo. Esse número inteiro é medido em bytes, desde o início do arquivo. Para mudar a posição, utiliza o fseek e o valor e o fromWhat. A nova posição é computada pela soma do offset, o tanto que você quer deslocar, a um ponto de referência, que pode, por sua vez, é definido pela essa variável fromWhat. O argumento fromWhat pode assumir o valor 0 para indicar o início do arquivo, então adiciona o fseek 12, por exemplo, 12 bytes, vírgula 0 é 12 bytes a partir do início do arquivo. Para indicar 1 para indicar a posição atual, então se ele já está em alguma posição, a partir de agora, desloca tantos bytes. Ou 2 para indicar o final do arquivo. Esse parâmetro pode ser omitido, e quando ele é omitido, é assumido o valor default 0. Então, para aqui um exemplo, abra um arquivo, escreva isso aqui nele, vai para o byte sexto byte, lê 1 byte apenas, é o 5, ele foi lá para o sexto byte, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sexto byte é o 5. F5 menos 3, 2, ele vai para o terceiro byte antes do fim do arquivo, né? Certo, 2, F de 1, assim por diante. É isso aí. A função close fecha o arquivo. Após a sua utilização, não é mais permitido ler nem escrever no arquivo. Se você tentar fazer isso, você vai receber uma mensagem de erro desse tipo aqui.